que ele conviveu com um indígena, com um pajé, e esse pajé passou 5 anos de conhecimento para ele, né? Então, quando eu falo desse livro, mas a erva do diabo é a maconha. Não tem nada a ver com isso, irmão. Existem outras ervas que faz você encontrar Deus dentro de você. De Quebrada, né? Iporanga, 1981, finalzinho ali da ditadura militar, barraco de madeira, né? Miséria, dificuldade. Mas como o tema é pais e filhos, estou aqui por causa de uma mulher, né? Chamada Maria de Fátima, que foi minha mãe, que faleceu aí há aproximadamente 7 anos, e que me deu o amor que foi o elixir e o tônico para minha vida. Com ele ficou 6 meses internado e foi encontrado morto no banheiro do manicômio. Esse cara simplesmente foi aquele cara que foi o mentor daquele primeiro cara tetraplégico que chutou a bola lá na Copa do Mundo. Fala pessoal, pais e filhos novamente aqui com vocês, trazendo uma figura que para mim é mais do que importante. Quando a gente se fala de professor, cara, é uma responsabilidade muito grande. Para mim, eu considero a profissão mais importante do mundo. Porque se existe engenheiro, arquiteto, todos esses gênios, eles surgiram através de alguém que os ensinou, o professor. Aqui o meu convidado é psicólogo e numa visão muito rápida, assim, numa percepção muito rápida, as pessoas falam assim, psicólogo, já vê o cara numa outra prateleira, numa outra camada social, tá? Essa é a máxima que ainda prevalece, mas aos poucos está quebrando essa máxima. E esse meu convidado, ele é de Quebrada, lá do Iporanga, um psicólogo e professor genial, que inclusive, no nosso podcast, é ele quem pega aqueles cortes, aquelas falas, aquelas nossas trocas de ideia e conceitua dentro da psicologia, fazendo um trabalho totalmente diferenciado para você entender não só a questão humana, mas a questão científica que envolve esse sentimento humano. Essa coisa que nasce lá de dentro, que são as causas e efeitos. Ele explica isso para a gente de uma maneira muito sensacional. Então, antes de entrarmos nesse contexto da sua parte científica, nós precisamos conhecer esse mano lá do Iporanga, de Quebrada, que é o nosso psicólogo e nosso parceiro e que vai trazer muita boa informação para todos nós aqui. Seja muito bem-vindo, Eduardo, meu parceiro. Tamo Cadu, junto, pô. Eduardo Rodrigues. Tamo junto, Ângelo. Prazer enorme ter você aqui comigo, meu Todo irmão. meu. Você não sabe o quanto você tem agregado para nós e o Oh. quanto as pessoas perguntam o que é essa coisinha vermelha ali. Falei, dá uma pausa aí e lê, que você vai entender o que é o conceito científico trazido por um humano que conhece mesmo da arte. Sim, Seja bem-vindo, irmão. Obrigado mais uma Tamo vez. junto, satisfação total. É uma honra estar aqui, né? Mais uma vez o Rafa aí me presenteou com essa honra de falar um pouco, de dar uma ideia. Principalmente dentro disso que você disse, né? Eu sou Eduardo Rodrigues, eu sou psicólogo, professor há 20 anos, de Quebrada, né? Iporanga, 1981, finalzinho ali da ditadura militar, barraco de madeira, né? Miséria, dificuldade. Mas como o tema é pais e filhos, estou aqui por causa de uma mulher, né? Chamada Maria de Fátima, que foi minha mãe, que faleceu aí há aproximadamente 7 anos. E que me deu o amor que foi o elixir e o tônico para minha vida, né? Eu tô aqui hoje muito por causa dela, né? E sei que ela tá aqui também porque eu tenho uma visão diferente de morte, de vida, né? Nasci e me criei em Iporanga, morei lá até os meus 33 anos. Comecei... O meu pai, né? É importante falar essa ideia de família, porque o meu pai, ele... morreu, eu tinha 8 anos de idade. Ele morreu com esquizofrenia, né? Ele bebia muito, ele era alcoolista. E até é emocionante falar disso, porque ele começou, né? Ele bebia demais, fumava e tal, usava umas drogas e tal. E aí ele começou a andar pelado em casa, né? E como você sabe, periferia não tem quintal, né? E ali a minha mãe falou, ó, seu pai não tá bem e tal. A gente vai ter que colocar ele no manicômio. E aí colocou ele ficou 6 meses internado e foi encontrado morto no banheiro do manicômio, né? Então, ninguém sabe se ele se matou, se ele morreu por morte natural. Eu só sei, cara, pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas para nós foi um alívio,
né? Porque meu pai, ele era problema. Depois, obviamente, com terapia, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo, né? E perdoo ele totalmente pelo que ele fez. Mas para mim foi um alívio. Mas mal sabia eu que eu ia ser o arrimo da família, né? Qual era a sua idade nessa época que ele 8 anos faleceu? de Você tinha idade. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí, com 9 anos, eu comecei a trabalhar. Eu falei, vou pra rua. Minha mãe doméstica, falei, vou pra rua, vou ajudar de alguma forma. Você Eu é o sempre... filho único ou filho mais Não, velho? eu tenho uma irmã que fez 46 agora e um irmão, né, que tem 33 anos, se eu não me engano. Certo. Esse irmão é filho de outro pai, né? Enfim, e aí eu fui pra rua. Eu tinha muita vergonha de pedir, eu achava também que era muito humilhante pra mim ter que pedir pra me alimentar. E aí fui pra rua, comecei a trabalhar como servente de pedreiro, depois fui pra feira, né? Com 9 anos de idade você era servente Com de 9 pedreiro? anos. Eu pegava bola também no campo de Poranga, né? Tinha um cara lá que dava uma grana pra gente. Foi quando mudou a moeda pra real, então o real tava bem valorizado. A gente trabalhava, ganhava R$ 10, e R$ 10 tinha moeda de 1 centavo, né, irmão? Então, Tinha um poder de compra muito forte. muito né? grande. O frango era o exemplo disso, né? Quando mudou, né? Acho que com Exatamente. R$1,50 você comprava 1 quilo de Comprava, frango. né? É interessante ver os comerciais daquela época, que uma televisão era R$ 35, né? Então, enfim. Mas ali também já mostrava um pouco de como o governo olhava para a periferia, né? Comecei a trabalhar, fui numa feira uma vez, e aí falei assim, eu preciso trabalhar aqui com vocês. O cara falou, mas não tá precisando. Eu falei, eu trabalho hoje, se você gostar, semana que vem eu tô aqui de novo, né? E aí, para mim, era uma festa, porque eu chegava lá, trabalhava, fazia a feira, levava para casa. E aí o sorriso da minha mãe, né? Ela não acreditava que eu podia ter essa força, né? E aí comecei a trabalhar, depois na feira, depois eu consegui trabalhar no clube de campo, né? Clube de Campo Castelo. E lá eu pegava a bolinha de tênis, né? E aí tem uma vez que, nessa época, 93, eu tinha por volta de 12 anos. E aí o salário mínimo era R$ 50. E aí eu trabalhei um dia inteiro pegando bola de tênis lá e ganhei R$ 50. Cheguei em casa, dei pra minha mãe, ela chorou, porque ela falou, meu, Impossível isso. não é possível, né? Tudo que o pai não fez, Aquela né? coisa de mãe, o zelo de mãe, ela não se preocupou, falou, da onde tá vindo esse dinheiro, menino, de verdade? Não, que a gente sabia, né? a gente entendia, a gente tinha uma sintonia muito forte, assim. Certo. Tanto é que quando ela morreu, eu tive vários spoilers de sonho e tal, depois a gente entra nesse assunto. Perfeito. E ali, sempre estudando, né, cara? E aí uma pessoa me apresentou um livro do Paulo Coelho, chamado As Margens do Rio Piedra, Sentei e Chorei. E ali eu vi que dentro da leitura eu poderia ser alguém, né? Sempre trabalhei, estudei, e Esse foi o aí primeiro livro que te foi ofertado? Ou que ali você... foi a minha entrada para o universo da literatura, literatura. né? Da letra, do livro, das ideias, né? O livro de Paulo Coelho, qual o nome? Nas Margens do Rio Pietra, Sentei e Chorei. Nas Margens do Rio Pietra, Sentei e Chorei. Acho que foi um dos primeiros livros dele. Não conheço, vou E conhecer. aí, cara, ali, né, ensino fundamental ainda, tinha uns caras lá, uns parceiros lá que é amigo até hoje, lá de Poranga, que ele tinha o trampo de levar minha mochila para casa e eu ir direto pro trampo, né? Que era pegar a bolinha lá. E ali também para mim foi uma visão muito louca, porque eu trabalhava num clube que era de playboy. Na época, para ser sócio tinha que ter ouro, não era nem dinheiro, né? Mas ali eu reconheci a inferioridade que eu tinha. Ali várias pessoas se apaixonaram pelo jeito que eu tinha também, que sabia que eu ia vencer na vida, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. E aí fui indo, depois trabalhei no mercado. Lá nesse mercado eu já era adolescente, tinha 16, 17 anos, embora 16, 17 anos, não, minto. Eu tinha 20 anos, porque eu entrei atrasado na escola, né? E aí eu conheci um cara lá. Nesse mercado você trabalhou com o quê? Eu fui várias coisas. Eu fui frente de caixa, fui Repositor? repositor, o operário ali. Trabalhei na Guarita também. Na Guarita eu devorava livros, porque ali eu via que eu podia ocupar meu tempo dessa forma. Aí eu conheci um cara chamado Jair, aí eu perguntei pra ele, cara, eu preciso estudar, cara, como que faz? Ele estudava na Unisa já, né? Não sei se depois vocês cortam aí, Unisa. Certo. E ele falou, cara, fica devendo. Eu falei, pode? Ele falou, eu faço publicidade, tô devendo, já tô no 4º semestre. Eu falei, então demorou. Fui lá pedir a conta, ganhei R$ 600. Aí aonde eu gosto de falar da palavra investimento, né? Investir é se vestir internamente, né? E aí eu peguei esses R$ 600, fui até a Unisa, falei, ó, vi que lá eu ia fazer serviço social, tava R$ 400 na época. Lembrando que o salário mínimo era esse, na época, né? Em 2000. E aí peguei essa grana, fui lá. E aí, na fila, conversando com um rapaz, ele falou, por que você não faz psicologia?
você vai trabalhar na escola, em mercado, você pode abrir sua clínica e tal. Eu falei, verdade. R$ 600 que eu peguei de 2 anos que eu trabalhava lá, investi na faculdade. Não tinha como pagar. Quando você foi para esse processo, na faculdade, você não tinha ideia do que você ia estudar ainda? Boa pergunta. Eu tinha ideia, mas eu achava que psicologia estava muito além, né? Porque eu olhava para os filmes e tinha psicólogo lá e eu falava, caralho, que foda deve ser, mano. Né? Conversar com as pessoas, ajudar através das ideias e tal. Só que a inferioridade também falou, mano, você não consegue, então vai aqui. Mas enfim, Deus é poderoso, né? Conversei com esse cara, fiz a inscrição, não era mensalidade. Uhum. Aí vi que lá tava escrito, tinha um núcleo de estágio. Voltei lá. Aliás, eu já fiz a inscrição, fui lá pro núcleo. Conversei com um cara lá, que era negão também. Falei, mano, eu preciso estudar, não tenho como pagar minha mãe doméstica, eu moro num barraco de madeira, numa favela. Ele falou assim, ó, tá precisando lá no Poupa Tempo. Eu falei, mano, vou lá no Poupa Tempo. Cheguei lá, conheci uma pessoa lá, que me apresentou pro diretor. E aí também pelas dificuldades, né, que a gente tinha, não sabia falar direito, o cara falou assim, eu não vou pegar você não, só vou pegar por causa da fulana que você conhece. Cara, falei, vai tomar no seu cu. Voltei na Unisa. Falei pro cara, mano, você é negão, cara, você precisa me ajudar, só quero estudar. Ele falou, mano, você é folgado pra caralho, bicho. Mas eu gostei de você. Fui lá na diretoria e eu fiquei lá arquivando o documento. Trabalhei o primeiro ano da faculdade. No Poupa Tempo. Lá no Poupa Tempo eu mandei o cara se fuder. Certo. Voltei pra Unisa, ele arrumou um emprego pra mim na Unisa. Na Unisa. Né? Uhum. Aí comecei a trabalhar lá e No trabalhei arquivo. pela bolsa, no arquivo. Perfeito. Ganhava só a bolsa. E um vale pra comer de R$ 6. E aí cheguei em casa todo feliz. Falei, mãe, eu entrei na faculdade. Ela falou assim, por que você fez isso? Eu falei, como assim? Ela falou, eu não posso te ajudar. Como que você vai conseguir? Eu falei, eu vou conseguir. Relaxa. Beleza. Ela mal dava a minha condição pra eu ir pra faculdade. Enfim, consegui passar o primeiro ano, as dificuldades de periferia, não entendia nada que os professores falavam, fisiologia, sociologia, psicologia geral, enfim. Mas sempre nessa malandragem de fazer amizade, de conseguir conversar com as pessoas. Terminei o primeiro ano sem DP, né? Sem dependência. Fui mandado embora, aí fui no Poupa Tempo, passei pelo Poupa Tempo, só que a bolsa do Poupa Tempo era R$ 400. Aí eu falei, caralho, agora? Aí descobri que tinha o FIES, financiamento da Caixa Econômica. Consegui na quebrada. Eu tinha que conseguir quem ganhasse 2 vezes o salário. E aí percebi que os porteiros ganhavam R$ 1.200 na época. Falei com 10 porteiros, ninguém me fortaleceu. Aí eu falei com um, que depois eu descobri que meu pai era padrinho de casamento dele. E ele falou, não, vou te ajudar. Eu falei, mas só que falta mais um. Ele falou, não, meu enteado pode te ajudar também. Que é meu parceiro, vou no bar dele até hoje. Todo sábado eu tô lá no bar dele pra fortalecer também, né? Que é o Acácio, mando um salve pro Acácio aí. E aí, através do financiamento da Caixa, eu consegui terminar a psicologia, né? Detalhe, tive que ouvir muito Djavan, Gilberto Gil, Caetano, que os caras já tinham umas ideias mais diferentes, né? Usava mais metáfora. Inclusive, eu vim falando com o Cleitaço hoje sobre essa questão das metáforas, né? Isso foi enriquecendo seu vocabulário. Isso, essa é a ideia. E sempre leitura, de lá pra cá, né? Eu sempre... E esses caras, além de você enriquecer o vocabulário, você consegue pensar, como a gente costuma dizer, né, fora da caixa, né? O pensamento dos caras são muito amplos, né, cara? Muito amplo. E ele vai falar, na época da ditadura, você não podia falar na cara, que nem você fala hoje. Você tinha que usar uma metáfora, e quem fosse que nem Raul Seixas, a gente tava escutando vindo pra cá. Isso. Esse cara, mano, ele fazia umas músicas que ninguém entendia. Esse cara falava, esse cara é louco, deixa passar na censura. Só que a ideia dele já tava colocando a galera lá na frente. Então foi dessa forma que eu consegui vencer esse processo. Detalhe fechar, que quando eu cheguei em casa e entreguei o diploma para minha mãe, ela chorou. Porque nem ela acreditava que eu foi em conseguiria. 94? Dessa forma. Não, eu entrei em 2001, 2000, em 2005 eu terminei. Isso, 2005. Né? E aí a vida melhora, né? Comecei a dar aula desde lá. Uma professora falou assim, ó, você é bom para dar aula, cara. Você consegue falar de uma forma que a galera entende e tal. Você respeita os alunos. Aí eu iniciei. Você enriqueceu o seu vocabulário, mas não perdeu a origem da comunicação da quebrada, periférica. Não. Isso é legal. Você ser um pode. Cientista com todo o conhecimento científico e conseguir trocar ideia com a galera. E é uma coisa que é difícil também, que é solitário, né? Porque não é todo mundo que vence. Você, de repente, pode passar por isso também, né? Eu tenho dificuldade, né? O Cleito era meu cliente e hoje é meu parceiro, meu amigo, né? Eu atendia ele e aí a gente virou uma simbiose tão profunda que a gente virou amigo. E eu falo isso pra ele, tipo, é difícil,
né? Porque, por exemplo, hoje eu posso vir aqui e vou atender só à noite. Então, hoje eu consigo ter uma flexibilidade, mas todos os meus parceiros têm que trabalhar de segunda a sexta, né? Então, isso também é uma outra coisa que é uma discussão para mais de metro. Mas, enfim, consegui vencer, né? Minha mãe, depois, antes de morrer, tinha um convênio médico, ela tinha uma casa mais digna, né? Hoje eu vou lá no Iporanga, lá no bar desse meu amigo, lá na casa dos meus irmãos que moram lá até hoje. Mas eu moro em Parelheiros, que é mais extremo sul ainda, mas hoje com mais dignidade, graças a Deus, né? Já conheço Parelheiros. Conheço Parelheiros de uma outra realidade, né? Não, ali é o extremo sul, né, cara? É lá o fundão. Já estacionei por Parelheiros alguns dias lá para depois... Ah, o entreposto, que ideia. o entreposto do Negreiro, né? Lá ainda tem entreposto uns do navios Negreiro, lá. que ainda. vai para... que de lá Vai pra navega para o Colônia. 018. Exatamente. Né? ainda Lá é tem. o trânsito do 018. Você só vê aqueles carros fechados, né? Vamos falar como Gilberto Gil e como Raul Seixas, né? Ali é um atracador dos navios negreiros que navegam seus negros, né, periféricos para região dos países 018. Exato, irmão. Infelizmente. Essa fica para você que sabe o que eu tô falando. Que não entende de metáfora também, tá né? ligado, Pesquisar um pouco. Serve também para as autoridades entender também o que vocês provocam na cabeça das pessoas. Exatamente. E até hoje, né? Por isso que é um pouco frustrante olhar para essa realidade que a gente estava falando aqui antes de começar. É difícil olhar para essa realidade e perceber que a favela continua alheia, né? A galera não tem um senso crítico. Irmão, dentro disso que você acaba de me falar agora, você me dá um gancho muito interessante, antes da gente entrar em algumas pautas, que tem uns cortes que a gente vai... que eu gostaria que você dissertasse eles, né? Vamos que vamos. Com a sua perfeita oratória, o pessoal vai entender melhor e vai se conectar com a gente daqui para frente cada vez mais, através daquelas linhas vermelhas que são colocadas lá. Sou eu, pessoal, as linhas vermelhas lá, ó. Esse é o cara que ali coloca pare e leia. Pare e leia. Pare e leia. Dá uma travadinha que você vai entender. E é muito bom isso, fica muito rico. Então, falando disso, irmão, dessa questão de alienação da quebrada, uma ferramenta extremamente importante nas nossas mãos, que é o smartphone através da internet, que você pode buscar tudo, mas parece que o efeito está sendo contrário. Eu gostaria que você, na sua ótica, como psicólogo e como um mano de quebrada também, e que circula por outras classes, pudesse trazer um pensamento. Armados de rede social, armados de internet com smartphone, nós estamos evoluindo ou involuindo, sobretudo a quebrada? Perfeita pergunta. Eu gosto de dar referências, que é uma fala que você tem muito aqui, né? Andei te estudando aí nesses vários episódios que eu tive que assistir aí com maior honra. Tem um cara chamado Miguel Nicoleles, né? Esse cara simplesmente foi aquele cara que foi o mentor daquele primeiro cara tetraplégico que chutou a bola lá na Copa do Mundo, né? Ele foi que fez aquele exoesqueleto. E interessante que o exoesqueleto, ele lia a mente do cara para ele chutar, né? E esse cara tem um livro chamado O Cérebro, o Verdadeiro Feitor de Tudo, se eu não me engano. O Verdadeiro Criador de Tudo. Certo. E ele tem uma crítica interessante, que ele fala assim, que não é nem inteligência artificial, né? Não é nem inteligência e nem artificial. Porque a inteligência humana ninguém nunca vai superar. Ninguém nunca vai ser um Picasso, ninguém nunca vai ser um Ângelo Canuto que passou por todo o processo, conseguiu ser resiliente, chegar, né? Ninguém nunca vai ser um Ronaldinho Gaúcho, né? Que agora tem um meme famoso dele aí, cava a falta que é gol, tá ligado? Nessa confiança ninguém vai ser. Agora, por outro lado, posso citar também o documentário O Dilema das Redes Sociais, que fala mais ou menos assim, uma adolescente, uma criança não pode ter um celular, cara. Eu não sei até que ponto isso é certo também, porque você tem que se engajar, tem que entrar nesse mundo. Mas eu concordo no sentido de adolescente e criança, eles ficam muito tempo lá na rede social. A gente fica muito tempo na rede social, né? Só que a gente consegue ler um audiobook, ouvir um audiobook, ver um documentário, ver um podcast, né? E essa molecada, eles não entendem que o algoritmo, que aí é uma probabilidade matemática, eles vão te mandar sempre aquilo que o seu olho mais brilha quando você olha. Então tá tudo sendo estudado ali. Se você franziu a testa, o algoritmo vai falar, putz, ele não gostou disso. Se você ficou lá tempo olhando, o algoritmo vai falar, não, manda mais que ele vai gostar. O algoritmo faz a leitura da sua expressão facial? Cara, é absurdo.
É Cara, eu não absurdo. tinha, você está me trazendo essa informação agora. É legal isso. Faz a leitura da sua expressão facial, né? À toa que tem aí, né? Pra gente entrar aqui, a gente teve que colocar nosso rosto lá, quer dizer. Perfeito. O sistema sabe que a gente tá aqui, Uhum. entende? Então, faz a leitura. Tem um livro chamado 21 Lições para o Século XXI, que eu até trouxe da última vez, né? Quando era anterior a você aqui, que é do Yuval Harari, 21 Lições para o Século XXI, que tem uma informação lá que fala assim que uma criança que vai olhar numa tela, se ela tiver uma tendência à homossexualidade, a IA, a inteligência artificial, vai ler aquilo nela antes dela decidir. Então, o caminho que está tomando as inteligências artificiais é um caminho que é sem precedente, irmão. Há 20 anos chegou essa tecnologia. E essa tecnologia não tem para onde fugir. Só que a ideia agora é educação, que é uma palavra que a gente gosta de debater. Perfeito. Né? Se a gente tiver educação, se a gente conseguir direcionar, né? Minha filha fez 9 anos agora e a gente só ia dar com 16, né? Um aparelho para ela. A gente comprou um tablet para ela. Só que ela sabe a hora que ela tem que usar. Até porque a gente é muito rígido. Eu e minha esposa, né? Um abraço para minha esposa Luciene, minha filha Eduarda, que vai estar assistindo. Certeza. Aos meus irmãos, enfim, meus amigos. Mas, voltando para essa ideia, é sem precedente o que a gente ainda vai enfrentar. Então, a luta que eu tenho com os alunos hoje não tem como eu chegar na aula, dar 45 minutos de aula, que agora baixou, era 50, agora voltou para 45. Até eu fazer a chamada, todo mundo se acomodar, já foram 15 minutos. E eu dar uma ideia, como eu estou dando aqui para nós, de 30 minutos, e a galera tá ali antenada. Até porque a atenção dele está voltada para uma ideia de 30 segundos, né? Que são os rios lá. Os rios. Né? Você tá aqui, ó. Todo mundo tá aqui. Daqui a pouco a gente não vai ter mais impressão digital, de tanto que a gente esfrega o dedo na tela. Então, particularmente, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu concordo com o Nicoleles. Ninguém vai superar a nossa inteligência. Ninguém vai passar 15 anos preso e depois vai estar aqui fazendo podcast, várias fitas. Até porque é a mente que cria tudo isso, né? E a mente humana, né? E eu acredito que é uma inteligência artificial, mas são probabilidades. Eles vão ler as probabilidades e vão falar, mano, faça isso. E dá certo. Porque a gente fica horas lá, a molecada fica horas também. Edu, você, professor de escola pública, você vem, né, evoluindo junto com acompanhando a evolução das redes sociais, da internet, sobretudo, né? Porque falar de internet é falar de rede social, porque todas as informações estão ali. O jovem hoje ele aprende com mais facilidade ou com menos facilidade, ou não está aprendendo e está ignorando. É difícil a tarefa do professor trazer a informação, sendo que ele tem um monte de informação e até desinformação. Né? Eu acho que nesse sentido, excelente pergunta também, Ângelo. Nesse sentido, existem jovens que estão antenados a estudar, a correr atrás, a evoluir, a ascender, e a grande maioria dos jovens estão, não vou dizer alienado, que é uma palavra muito forte, mas eu vou dizer que eles não conseguem entender que a atenção deles hoje é o produto. Tem uma frase nesse documentário O Dilema das Redes que fala assim, são duas indústrias que chamam a pessoa de usuário. Os que vendem drogas e as redes sociais. Você é usuário, cara. Entende? Então, você é usuário de uma coisa que você já acorda dentro dela. Você vai dormir, você está dentro dela. Então, se ninguém questionar, também, dentro de tudo isso, tem os jovens que estão ganhando muito dinheiro aí. Que entenderam. Eu tinha uma aluna, que inclusive, não vou falar o nome aqui porque ela é extremamente famosa hoje, mas quando eu dava aula para ela, ela tinha 500 mil seguidores. E aí passei esse documentário para eles, e aí no documentário, o cara que fez, esse documentário é feito pelos caras que fizeram as redes sociais, né? Que hoje são contra. E aí ele fala assim, vê lá no seu aplicativo do seu celular, quantas horas você fica logado? E aí eu fiz essa pergunta, ela ficava 12 horas. Hoje ela é casada, ela tem filho, ela tem 3 milhões de seguidores, cara. Então hoje eu não imagino quanto tempo ela fica. Irmão, hoje seria uma usurpação ou utilização do tempo da pessoa. Agora eu vou citar um outro cara que nem imaginava que existia rede social, que é o Darwin, né? Ele fala que não é o mais forte que sobrevive, é o que mais se adapta. Como eu disse, não tem como a gente fugir disso. Eu acho que hoje a gente tem que estar pensando, né, para quem quiser, que você precisa usar da melhor forma.
Tava conversando com o Cleiton. Meu sogro, ele tem 71 anos. E agora deram um celular na mão dele. Então, essas pessoas, e a grande maioria das pessoas que não conseguem questionar, acha que tudo que tá ali é verdade. E hoje o cara já colocou, o Elon Musk lá, colocou que eles vão olhar agora só pelo individual. Se for fake news, eles não estão nem aí. É aquela ideia do outro mano lá, passa boi, passa boiada. Entende? Então, eles sempre encontraram uma forma de alienar o povo. Só que agora é uma forma gratuita. Todo mundo está alienado gratuitamente. Será que essa questão do Musk foi porque eles começaram a ser questionados e eles não aceitam serem questionados? Não aceita. Quem é poderoso não aceita ser questionado. Vai falar para um rei que ele tem que fazer tal coisa. Ele é o rei, porra. Eu acabei de responder aqui uma enquete do Marcelo Taz, que é um parceiraço nosso também, um cara sensacional, que me deu um espaço de voz muito importante no programa dele. Né? Da hora, muito bom. Que tem um grande respeito. Acompanhando provocações. Né? Tem um grande respeito, e eu vi ele fazendo a respeito das postagens e colocou o que a gente pensa sobre isso. Eu vou sintetizar assim bem, vamos dizer, bem lúdico até, sintetizar de duas formas. Primeiro, que a bola é minha, e se eu não jogar, ninguém joga. É o Kiko, isso. Uma outra é, eu inventei o jogo, a regra é minha. Mesmo que eu viva dentro de uma coletividade. E a última que eu faço de forma lúdica é, lembra aquele Reginaldo do programa do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau? Ô mãe, ele me provocou. Exato. Ele não é um brinquedinho, ele é um Pica-Pau malvado. Exato. Poxa. Pode crer. Então nós estamos agora colocando poder na mão de pessoas que, de certa forma, mostram aquela coisa da nossa infância. Do mimo, pô. É muito sério, né? A posição que esses caras hoje ocupam, né? Eles criaram um produto sensacional, que é a rede social. E agora querem utilizar da maneira como eu inventei, e não como a sociedade merece, com o devido respeito e, sobretudo, cumprindo as leis, né? O que você pensa sobre isso, irmão? Isso é extremamente complicado, porque por mais que a gente tente questionar, né, fazer podcast para tentar refletir a respeito, os algoritmos vão continuar dando para esses caras esse poder, né? Eu não vou lembrar o nome do documentário agora, que fala sobre o Trump. O Trump fazia um post lá no Twitter, cara, 20% da população mundial via o post antes de qualquer outro questionamento. Quer dizer, eles não queriam saber se era verdade. E ele está fazendo uma coisa que já acontece. Agora eles só fizeram transformar em lei. Que esse governo do país não vai aceitar, né? Só que a gente não sabe quem vai vir depois. E os caras têm as redes sociais na mão deles. Então, é interessante a gente questionar, né? Até usando o mito da caverna. A gente conseguiu ver a realidade, só que quem tá dentro da caverna não quer ver a realidade não, irmão. Você entendeu? Eu tava assistindo aqui os podcasts, né? Os anteriores e os que ainda vão sair. E é exatamente essa ideia. Os caras não querem saber de nada. Os caras querem saber, assim, como que a gente controla a população mundial. É dessa forma? É dessa forma. Todo mundo sabe que daqui a pouco tempo não vai ter trabalho para todo mundo. Eu fiquei sabendo isso na escola particular, há 10 anos atrás. Né? Hoje, o Suplicy, ele sempre foi o cara que falou, vai ter que ter uma renda universal. Na Austrália, que eu atendo um pessoal, uns brasileiros que estão lá, eles já têm lá. Se não quer trabalhar, irmão, vai lá, você vai ter essa renda aqui, ó, que dá para você morar, dá para você comer, só que o dinheiro gira. Não vai ter ninguém pobre, ninguém tendo que assaltar, ninguém tendo que roubar, nem favela, entende? Não vai ter isso. Só que o Brasil, a elite, eu não gosto de chamar de elite, né, cara? Elite é uma palavra muito bonita. Os podres de rico, eles não estão preocupados com isso, né? Se você parar para pensar, 2.600 bilionários no mundo, se eu não me engano é no mundo, corram atrás dessa informação, não acreditem em mim, né? É pouca gente para muito, 7 bilhões, cara, caminhando para 8. Entende? Então essas ideias que a gente vai batendo, né, a música que trata disso, não existe mais música que trata disso. Né? A gente tem que entender as metáforas do Mano Brown, do Racionais, do Djonga, do Rael, para entender. Né? Tem que voltar nos livros lá para conseguir entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? O pessoal fala assim, mas por que os Simpsons sabem? Irmão, quem faz os Simpsons estuda pra caralho. Tem antropólogo, psicólogo, cientista, político. Não é... Eles não estão prevendo o futuro, é a probabilidade. Que o algoritmo já está fazendo muito bem. Trabalha à frente, né? É 007, né? 007. Arquivo numa caneta e ninguém acreditava que pudesse numa caneta armazenar arquivo.
E outra, o uma pendrive. caneta decidiu. A caneta decidiu. bomba nuclear lá, A bomba nuclear. foi um cara que assinou e falou, não pode jogar. Falei sobre isso uma vez também. Quem mata mais, um fuzil ou uma caneta? Exatamente. A caneta mata infinitamente mais, muito mais. À medida que eu não deixo a comida do pessoal lá do barragem, da creche de lá chegar lá, eu tô matando gente, pô. Só que se a caneta estiver aqui em cima dessa mesa e o fuzil estiver aqui em cima dessa mesa, quem vai A galera, né? Você olha pelo isso. E quem mais vai, óbvio. quem vai movimentá-lo é o humano. É o poder de decisão, é da pessoa, não é da caneta e nem da arma. Meu irmão, eu tava conversando com uma Então quem é violento, é a arma ou é a caneta? Na minha concepção, pra arma chegar na favela, precisou de uma caneta ali. Saca? Pra ter fuzil onde você mora, foi canetada. Foi pessoas que não estão lá. Tava conversando com uma outra cliente, Karina, que está nos Estados Unidos. Um abraço, Karina. E ela tava falando que lá nos Estados Unidos, agora você não precisa mais raspar seu cabelo pra entrar na polícia. Pode vir. Com dread, vem. Porque os caras estão pensando assim, quem te vê de dread vai falar, porra, um policial de dread, né? Só que pra quem tá lá em cima, fala, não, deixa esses pretos morrer aí, mano. Você vai ser os nossos peões do xadrez aqui, ó. Então é tudo pensado, não é que a gente pensa demais, questiona demais. Porque eu sempre fui assim, né? Escutava o homem na estrada lá, eu falava, mano, o que essa música tá falando, cara? Dizer com isso? Eu tenho sempre muito questionador, inconformismo na veia, né? Você entendeu? Holocausto urbano, o que significa essa palavra pra começar? Só que hoje em dia, que eu, particularmente, se eu fosse uma pessoa totalmente alheia a tudo que a gente tá falando aqui, pra mim seria melhor. Né? Irmão, pra gente fechar esse raciocínio desse que a gente tá falando, que a gente não tem como, a psicologia vai dentro desse contexto da rede social, da internet, da informação, né, para as pessoas entenderem. A gente não está discutindo aqui rede social, padrões de comportamento, nada. Nós estamos discutindo aqui, tentando entender causas e efeitos, Exato. sobretudo os resultados que isso vem trazendo para nós enquanto sociedade. Então, para a gente fechar esse pensamento, a receita, né, que você entende dentro da psicologia seria a redução do uso, ou como eu acabei de falar contigo aqui, se era utilização ou usurpação do tempo. Quem decide somos nós. Exato. É para a gente pular para a parte dos cortes aqui. Perfeito. Você sucinto e objetivo. Adaptação. Você precisa se adaptar. Só que o seu corpo não vai ficar mais saudável se você ficar nas redes sociais, sentado ali só passando o dedo. Você vai precisar fazer outras coisas. Existem outras coisas. Tem a capoeira, tem a meditação, tem a terapia, tem a corrida, tem musculação, tem todos os esportes, entende? Existem outras várias coisas que vai fazer você evoluir muito mais. A leitura tradicional. A leitura de livros, sentir o cheiro do livro, né? Eu costumo dizer que as emoções vão entrar em extinção. Vão entrar em extinção porque tem emoção que a gente não usa mais. Por exemplo, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista foda, ele fala que os sonhos vão entrar em extinção. Porque ninguém troca ideia mais sobre sonho. Porra, sonhei isso essa noite. Não vai. E é uma coisa extremamente importante. O Freud e Jung já falava isso. Tá ligado? É uma coisa extremamente importante. Né? Até o Jung falava que o seu sonho pode até prever o futuro. E ele tem vários exemplos lá. Né? Como eu disse em relação à minha mãe. Eu sonhava muito com dente antes dela morrer. Muito, 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 muito. Com o meu dente caindo e tal. E minha mãe jogava no jogo do bicho todo dia. Né? É a forma que a favela tem de tentar ganhar um pouco mais. A sorte. Enfim, aí chegava lá, teve uma vez que me encheu o saco, eu falei, mãe, tô sonhando muito com dente. Aí ela falou, olha aqui. Aí tinha 5 itens. O quarto item era morte de familiar próximo e o quinto item era impotência sexual. E a minha mãe já queria morrer, porque ela já tinha perdido 3 irmãos. Com 65 anos, não aguentava mais. Tinha perdido o sentido da vida já pra ela. Pra ela já era, todo mundo que eu conhecia já não estão mais aqui, os jovens estão, né, vivendo a vida. Ela veio na malandragem e falou, não, Dulce, seu tio usava um anabolizante, porque ele tinha esse problema. Eu falei, qual o problema, mãe? Ela falou assim, não, porque ele, né, às vezes ele broxava. Eu falei, não, mãe, tô legal ainda, não é isso. E com pouco tempo ela faleceu. Então, o meu sonho me disse, cara, previu antes. Né? Porque o Jung chama de sincronicidade. A sincronicidade está ligada, tudo está ligado a tudo. Tudo está conectado. A gente está numa bola, que chamam de terra, mas é água, que está rodando ao redor de um sol que ninguém entende. É isso que você está me falando agora, né? Pra gente pular aí. Porque a gente vai criando. Não, eu falo barato isso, né? Eu gosto também. É isso que você acabou de me dizer, de estar perfeitamente ligado, conectado, interligado às coisas, depois que eu fiz a ayahuasca. Isso provou para mim, assim, muito claramente que ponto e vírgula está tudo perfeitamente conectado.
Nada está solto. Que não tem mora nada um solto. Deus dentro de nós. Exatamente. É uma coisa que depois, um outro momento, eu quero falar sobre isso, sobre essa experiência da ayahuasca, que é... Eu tomei algumas vezes, hein, Pra Ângelo? mim foi sensacional. Eu fiz uma vez e não farei mais. A minha ideia é Eu tomei umas 8, 9 vezes, Pra cara. mim foi uma coisa surreal. assim extraordinária e eu não quero viver o extraordinário novamente. Não. Importante você falar sobre isso, porque depois da morte do Glauco, que foi o cara que trouxe para o Brasil, e do filho dele, que foi assassinado, agora para você tomar, você que quer conhecer a ayahuasca, procure saber, pesquise, só que as igrejas, que eu aconselho tomar em igreja, não em seita, porque é perigoso, né? Tem lá um questionário para você fazer antes de você tomar, porque é extremamente complicado. Eu respondi um questionário, eu fiz com o pessoal que é xamã e fui assim... Então, xamã, aí é outra coisa, ele sabe. Foi assim, num nível... Eu fui num nível assim de conhecimento, vamos dizer assim, de aprofundamento, na verdade, como se chama quando você faz a consagração. Consagração. É sensacional, espetacular. E foi legal porque eu fiz eu e minha esposa. Uma experiência para nós assim, que num outro momento a gente fala sobre isso, que ela é muito ampla, mas é espetacular. É espetacular. Então isso me mostra, né, fazendo o fechamento dessa nossa troca de ideia, que realmente está tudo... Você foi num conceito científico dentro da psicologia que está tudo perfeitamente interligado e eu nessa questão espiritual também percebi que está perfeitamente... Que é mais científico do que o que o cara falou. Do que o cara estudou. E você viu lá como que você mergulha naquele universo. Você morre para viver novamente. Exatamente. É muito louco. Bom, irmão, agora eu quero partir para a parte dos cortes, para o pessoal entender. Simbora. Né, essa pessoa sensacional que você é e o profissional também que nos agrega muito. Então eu queria colocar aqui, com o apoio da minha produção aqui, a gente colocar o primeiro corte para a gente dissertar isso, o pessoal entender, né? E a gente agora dissertar as falas que foram involuntárias, que não foi nada pensado e que você trabalhou isso. Nossa, mano. E aí ela falou assim, Valquíria, eu queria falar uma coisa para você. Falei, pode falar. Sou da igreja, sou diácono na igreja, mas eu não consigo fazer uma coisa que você faz todos os dias. Aí o quê? Abraçar e falar que eu amo o meu filho. Nossa. E no dia do enterro do meu filho, do velório do meu filho, ela estava lá. Aí ela veio me abraçar, eu olhei para ela e falei, abrace o seu filho hoje, porque eu não vou poder nunca mais abraçar o meu. Então, Ângelo, quando o Kevin fala, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, porque pode ser tarde. Quantas mães não abraçam os filhos, quantos filhos não abraçam as mães, quantos pais não abraçam os filhos, não fala que ama, que não pede perdão. Pedir perdão não significa que você está se humilhando. Pedir perdão é porque você está se conscientizando de algo que você fez, que pode ter prejudicado, às vezes, até uma palavra a alguém, sem querer. Ou deixar de falar, eu te amo. É muito forte. Todos os dias que eu posso, todos os dias que eu acordo, todas as pessoas que eu amo, eu mando mensagem e falo, eu te amo. Eu recebo muitos. Porque a pessoa vai falar, poxa, eu sou amada pela Val, sabe? Porque é muito forte, assim, eu já ouvi inúmeras mães falando, eu te agradeço por você me ensinar a falar eu amo pro meu filho. E é forte, filho, é uma coisa que nasce de você, e como é que você não consegue? Muita gente, né, se fecha quando acontece um episódio como esse que aconteceu com você, você se abriu mais pro mundo, esse amor, esse eu te amo que você oferecia pro Kevin, você hoje propaga ele para muita gente. Está nas suas mãos, mestre. Cara, eu tenho tanta coisa para falar. Já me fala o tempo que eu tenho, porque eu não quero me estender, né? Mas é uma coisa... 6 minutos. Perfeito. Engraçado falar que quando vocês gravaram, né? Ela perdeu uma outra filha. De coração. De coração. Isso. Que é a irmã do Kevin por parte de pai. Isso. Ali... Foi criada por ela. Meu... 12 aos 19. A hora que chegou essa informação pra mim e eu tinha que fazer essa ideia, eu falei, mano, esse destino dessa mulher aí é forte, é demais. Tem um livro chamado um Problema de Cor. Um livro... Problema de? Um Problema de Cor. Problema eu vou de te cor. mandar, se não for esse o nome. Eu acho que é um problema de cor mesmo, esqueci o nome da autora. Conceição alguma coisa. Mulher negra que fala da história da migração da África para cá, enfim. E tem tava conversando com um amigo, inclusive se vocês trouxerem aqui, ele vai ser genial. Que tem um personagem lá, tem uma ideia lá que é mais ou menos assim. Todas as pessoas que morrem cedo,
elas já sabiam desde lá de trás que elas iam ter um pouco tempo aqui. A gente acabou de perder uma parceira nossa, que é a Thaís. Um abraço pro Rafa. Te amo, cara. E ela foi pro Rio de Janeiro, se afogou agora dia 24. Ficou 3 dias em coma e faleceu. Eu conheci a Thaís, ela tinha 16 anos. Uma mulher negra, advogada, tinha OAB já, ganhou um trampo, foi pra lá. Enfim, cara, por que eu tô dizendo isso? Porque tem pessoas que têm um tempo aqui muito curto, mas fazem o barulho que eles fizeram. Até me arrepia falar, né? Porque eu não sou muito de ouvir funk, mas o Kevin, ele cativava. Muito. Né? Então, a hora que eu assisti essa mulher falando disso, da questão do abraço, agora terapeuticamente, é muito difícil perdoar. Só que o não perdão é uma âncora que ela vai te puxar para baixo e vai te afogar. Quem não consegue perdoar tem todas aquelas ideias ali que o Jung chama de complexo, né? Quem não consegue perdoar vai fazer terapia, tem terapia de graça, né? Depois eu posso mandar para vocês alguns lugares que fazem de graça, né? E a palavra perdoar significa tirar a mancha. Então, você pode alimentar a sua mancha ali de alguém que você não perdoa, que é o que ela traz aí nesse corte, cara. Nessa questão do perdão, né? E depois, em outra parte, ela fala de uma mulher que ela não perdoava e o destino trouxe a mulher para viver com ela, né? E ela cuidou da mulher e fez o trabalho dela. Ela perdoou, ela tirou essa mancha, ela tirou essa âncora. Ela desamarrou a âncora do pé. Será que involuntariamente ela já vinha se preparando para essa realidade forte da vida dela, das perdas? Involuntariamente, será? Não, eu acho que inconscientemente, eu acho que intuitivamente, saca? Ela já vinha preparada, né, até de ascender, né? Que ela fala muito bem, eu queria meu filho de volta aqui e não queria um centavo. Era melhor aquela realidade, porque depois que você percebe que o dinheiro não compra tais coisas, quem percebe é inteligente, quem não percebe vai continuar com essa âncora amarrada no pé. Né? Então, perdoar é a palavra, pessoal. Vocês precisam procurar perdoar. Para isso tem livros. Não sou muito fã de coaching, né? Porque a pessoa, né, tem que ter um pouco de aprofundamento ali. Mas essa palavra perdoar, né, até uma coisa interessante que é bizarra, assim. Bizarra para quem não entende a espiritualidade. Eu fui para o Rio de Janeiro com um professor que eu conheci numa escola que eu dava aula. Esse professor é da Umbanda, Adriano, um salve. E aí, esse professor... A gente foi lá, para resumir, a gente foi lá, ele ia fazer um trabalho no portão do cemitério. Como eu disse, meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. O meu pai desceu no corpo da mãe dele e falou coisas comigo que só eu e ele sabia. E a última coisa que ele falou é: pede para sua irmã me perdoar, porque eu não tô num lugar melhor, porque ela não me perdoa. Na hora que eu cheguei em casa e falei para minha irmã, ela regalou os olhos, porque é uma coisa que... Se o não perdão ele consegue ultrapassar de uma vida para outra, irmão, olha o peso que isso não tem. Por isso que é importante. O perdão não é bom só para outra pessoa, como no caso do meu pai. O perdão também foi importante para minha irmã, porque ela carregava um peso, uma sombra, sabe, um fantasma. Então, quem não perdoa carrega um fantasma, irmão. Podemos definir que temos uma riqueza ou uma pobreza espiritual, se a gente não se cuidar. Porque você leva ela para uma outra vida. Segundo Jung, temos a sombra. Temos o yin e o yang, temos o bem e o mal. Só que você que alimenta. Você que alimenta através do que você lê, do que você ouve, através de quem você conversa. As palavras são energias, cara. Se vir alguém aqui, independente da religião, e começar a benzer o ambiente, você vai perceber. O seu corpo é aquilo que você se alimenta. O seu espírito é aquilo que você alimenta através das informações da leitura. E da espiritualidade. Religião significa religar. Espiritualidade, a alma já mora dentro, fique tranquilo. Não precisa mais. Já tem uma conexão. Você viu isso lá no Daime, na Ayahuasca. Sensacional. Bom, pessoal, esse foi um corte muito bem explicado e que não é muito forte para se explicar em pouco tempo, mas a gente vai ter que resumir assim. Nada, mas tá bom. Depois a gente desmiuça cada um, mas para um bom entendedor. Que dá vontade de ouvir mais e mais, dá. Beleza. Vamos que vamos. Manda o próximo, meu diretor. Muitas vezes a galera acha na rua, Ângelo, o que tem em casa, mas não busca. Quantas pessoas que estão assistindo aqui nesse momento aqui, ó, perde a oportunidade, mas quem sabe a partir de agora pode resgatar essa oportunidade. O quão é difícil. Escrever é fácil. Mas e falar? Eu te amo. Falar num caixão é fácil, pô. Chorando. Depois que foi. Depois que foi. Ah, eu tenho vergonha de falar pro meu pai, eu tenho vergonha de falar pra minha mãe. Que vergonha. Mas não tem vergonha de falar pro seu amigo, pro seu ídolo, pro jogador, pro músico preferido. Então, assim, a partir do momento que eu entrego essa mensagem aí, já falou pro seu pai, eu te amo hoje?
Nos vídeos eu sempre encerro o vídeo falando assim, e aí, mano? Quantas pessoas tá vendo esse vídeo aqui? Você tá reclamando da vida, irmão? Você tá vendo meu vídeo como? No celular? Você tem um celular, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que tá no Nordeste, no sertão da Caatinga hoje, que nem celular tem, que nem televisão tem. E é feliz, com o pouco que tem, com o pouco que é. Então a gente, primeiro, tem que ser grato pelo que a gente tem. Segundo, respeitar quem nos criou e nos doutrinou e quem nos colocou no mundo. E a gente tá perdendo essa essência de o eu te amo, pô. Eu te amo. 6 minutos também, Rafa? Menos. Segura Boa. essa. Cara, você fala sempre da questão de buscar as referências, né, familiares, ancestrais e tal. E a hora que eu fiz a citação ali do Ho'oponopono, Ho'oponopono foi uma ideia inventada por uma mulher chamada Morna Simeona, que nasceu e morreu no Havaí. E o cara que perpetuou, que também é psicólogo PhD, é o Ryu Lee. E aí, lá no Havaí, quando tinha algum problema na tribo, eles chamavam todo mundo, reunia, e eles falavam essas 4 frases em comunhão, todo mundo junto. A Morna Simeona percebeu que o pensamento ele transcende a sua cabeça e viaja. Da mesma forma que você conversa através do seu celular com uma pessoa que está do outro lado do mundo, o que conecta? Não tem um fio mais. Então existe uma coisa que conecta. E aí ela percebeu que uma pessoa só conseguia limpar o ambiente. Então, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato, é uma oração de limpeza. Limpeza e, qual é a outra palavra? Transmutação. Limpeza, né? Parte do princípio que a gente sempre vai precisar limpar. Eu te amo, por favor me perdoe. Foi o que ele falou, essas palavras têm poder. Sinto muito, eu sou grato. Sinto muito, né? Errei. Sou grato. Existe uma conexão com o universo que faz com que você entre nessa energia, nessa sintonia. Esse Ryu Lee chegou no hospital, era um hospital psiquiátrico. Até me identifiquei, porque, como eu disse, meu pai também esteve em um. E aí, ninguém passava por esse hospital, nenhum psicólogo passava por lá. E aí ele falou assim, eu posso trabalhar, mas eu não quero nenhum contato com os presos, né? Estupradores, assassinos e tal. Eu só quero trabalhar em cima das pastas deles. Pegou as pastas. O pessoal achou meio estranho e falou, mano, como que você vai conseguir fazer isso? Ele falou, deixa comigo. Dentro de um ano, Ângelo, ele pegava as pastas de cada preso e começava a falar, eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, eu sou grato. Ele falava sempre essas quatro frases. Essas 2 últimas frases, elas conseguem transmutar. Isso que eu acho mais louco, porque uma coisa que vai acontecer de ruim com você lá no futuro, se você limpar isso, a possibilidade de acontecer é mínima. Então, a hora que a gente estava vindo para cá, na Marginal, a hora que eu lembrei disso, eu comecei a limpar. Porque, segundo essa teoria, tudo está vivo. O microfone está vivo, as pessoas estão vivas, a cadeira está viva. Então, à medida que a gente limpa isso, esse perdão vem instantaneamente, cara. E é muito louco, porque eu tava ouvindo um podcast com o Cleito, e aí o cara fala sobre isso. A sua mente, ela vai falar com você de uma forma que ela quiser. Ela pode falar assim, caralho, Anjo, você é um burro do caralho, mano. Você errou 2 vezes a entrada do bagulho, mano. Como que você pode... Você faz isso todo dia, você faz errado. E aí o Freud vai falar assim, ó, existe um superego que é um general. Esse general, ele vai falar com você da forma que ele quiser. E o Ho'oponopono, essas 4 frases, limpa esse general. E você fica tranquilo. Entende? Então, você falar que ama alguém, agora voltando para a questão As de 4 paz, fases do Ho'oponopono são... Sinto muito, por favor me perdoe, o que está escrito lá. Eu te amo e eu sou grato. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Segundo o livro O Limite Zero, você tem que fazer essa frase 108 vezes para você limpar um pensamento. 108 vezes. 108 vezes, né? E se você assistir as entrevistas do Ryu Lee, ele vai falar a mesma coisa. É como um mantra. É um mantra. É um mantra. E cara, eu pratico isso todos os dias. Todos os dias. E é batata como coisas que te deixava aflito, ansioso, vai embora. É mágico. Então a gente já citei aqui o Miguel Nicoleles, ele tem um experimento que ele faz um macaco jogar videogame com o poder da mente. Tá tudo na internet, pode ver. E essa teoria que foi muito antes do Nicoleles fala a mesma coisa. Que a nossa mente é capaz de
viajar no tempo e no espaço. Para ela não tem tempo nem espaço. Tem um experimento chamado o experimento da dupla fenda, que fala a mesma coisa e comprova cientificamente. Meu irmão, sem conhecimento científico disso, que você está me falando agora, me trouxe um pensamento lá no passado, de que onde eu estava, né? Eu fiquei 15 anos, o pessoal sabe da minha história. Sim. Então Acho foda. Tenho várias perguntas para você. Eu depois. viajava no tempo. Depois do futebol, sobretudo depois do futebol, que sempre é uma atividade que eu gostava muito, né? Eu jogava futebol, treinava e lia. De tanto ler, comecei a escrever. Boa. Mas uma das coisas que eu fazia depois do tempo, quando eu acabava o futebol e a tranca ficava aberta um pouco mais, eu deitava na quadra, tomando sol, eu gosto de tomar sol, deitava na quadra, mas ali eu estava onde eu estou hoje, Sim. na minha casa. Eu meditava tudo aquilo que eu queria, onde eu queria estar. E quando eu tomo sol hoje na minha casa, eu volto lá naquela meditação. Sim. Sempre me traz. Um outro dia, minha esposa tirou uma foto do alto lá da minha casa, eu lá embaixo, e a gente postou essa foto. Um amigo meu, que estava comigo, ele fala: "Ei, negão, tá tomando um banho lá na quadra? Sol?" E eu falei para ele exatamente isso. Lá eu meditava o hoje. Hoje você medita lá. E hoje eu medito lá para entender o poder da mente, o poder de Deus, a bondade, a gratidão, a generosidade de Deus comigo, porque Deus, para mim, é muito generoso comigo. Com certeza. Em face de eu reconhecer todos os meus erros e tudo que eu fiz. Exato. Aí depois eu paro para pensar, mas os meus erros, Ângelos, quais erros você cometeu? Se a gente olhar para o contexto geral de sociedade, que erro cometi? Quando eu começo a entender a sociedade e o coletivo, eu falo, que erro cometi? Eu me pergunto. Porque eu me julgo, Exato. acabo quase que me condenando e só não me condeno porque eu olho o macro. Exato. E aí fica a pergunta que não tem resposta. Que erro cometi? E aí... Agora fica para você, psicólogo. Não, me muito responde louco, isso. muito louco isso, porque primeiro que na mente não tem tempo nem espaço, que é o que você acabou de explicar. Hoje a gente consegue comprovar isso, né? Segundo, sempre que eu assistia lá os podcasts, e aí que teve um deles que eu não vou lembrar o nome, que vocês falavam de Jesus. Eu acho que era do Carlinhos, cara. Do Carlinhos. Que sempre que vocês entravam nesse assunto, vinha uma frase na minha cabeça. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Né? Tava todo mundo com a pedra na mão O salvamento nessa de Maria situação. Entende? Então, numa sociedade como a nossa, é difícil as pessoas não errarem. Principalmente para nossa cor, principalmente para nossa origem. Né? Eles esperam muito mais que a gente erre. E tá todo mundo com holofote também. Se errou, você tá ali. Saca? E o superego, que é uma coisa que tá dentro da sua cabeça, já se encarrega disso. De te punir, de te colocar para baixo. É o que eu falo pros meus clientes. Você tá passando comigo para se aceitar, se respeitar, se defender e se questionar. Cara, eu dei uma viajada agora, você me falando aqui, porque o mesmo holofote, tô no escuro. Nós todos estamos na escuridão. Eu pego o feixe da minha lanterna, meu holofote, que eu levo lá no erro do outro. No momento que eu levo lá apontando o erro do outro, eu promovi para mim uma escuridão, porque eu não consigo saber onde eu tô pisando mais. Caraca, e onde eu vou parar. E eu lembrei de uma frase do Jung, que ele fala isso. Ninguém chega na iluminação imaginando a escuridão. Você precisa viver a escuridão. Você ficar 15 anos preso e meditar. Porque ali você meditou, irmão. Ali você estava na sua espiritualidade. Total. Entende? Ali não precisava você ir numa igreja, né? Eu lembro que você falou que a Bíblia te salvou numa situação lá. Uma palavra. Que eu acredito profundamente. Você abriu, era o que você precisava ouvir. Não tem explicação. Porque você já tinha perguntado. Ela narrava exatamente onde eu estava. E a situação que eu estava, sozinho. E o inimigo é mais forte do que eu. Qual é o inimigo? O 40 espiritual. dias, 40 noites. Não tem inimigo mais... Exatamente. Não tem inimigo mais forte contra a gente do que o espiritual, que é nós mesmos somos o nosso próprio inimigo. Exato. Porque é não o tem espírito fora. individual de cada um, é o que habita em mim. Exato. Por isso que é muito louco. E por isso que é tudo construído na mente. E vai tudo de acordo com o que o Ju fala aqui na dissertação que a gente está fazendo. Exato. Aí, para fechar, eu falo para meus clientes, a primeira coisa que você vai acessar quando seu pai e sua mãe morrer, um cachorro, qualquer coisa, é qual foi o tempo de qualidade que você passou com aquela pessoa. Pode ser 1 minuto, 10 minutos, pode ser numa live, pode ser num restaurante, pode ser num parque. O momento que você tirou para ficar na presença daquela pessoa. Irmão, o que você está me falando agora, assim, você vê, é tudo perfeitamente ligado. Eu estava muito angustiado antes de ontem. Ontem
E eu tô com a minha mãe hospitalizada já há um tempo. No dia da virada do ano, minha mãe se hospitalizou novamente, né? Ficou internada. E ela fez uma cirurgia muito séria. E eu precisava. E ontem eu fui lá ter com a minha mãe. Eu tenho uma história com a minha mãe que é muito... As pessoas já sabem, eu já falei até numa entrevista com o Lázaro Ramos, que o amor de mãe eu tenho pela minha avó. Sim. E tenho amor pela minha mãe, pelo ser humano que ela é e um membro da minha família. Nasci dela, mas o amor que foi construído, né? Desde quando eu nasci e quando eu comecei a me entender por gente, virei adulto, enfim, toda essa trajetória foi com a minha avó. A minha mãe, a gente teve uma história diferente. Sou o filho mais velho, a gente teve essa distância, né? Minha mãe tem outros relacionamentos, eu tenho outros irmãos, tudo por parte de mãe, né? Não por parte de pai, e que para mim não difere de maneira alguma, porque nós construímos os sentimentos juntos, né? Diferente de uma irmã que a gente tem, né? Que tem um respeito como ser humano, que amo como ser humano, que é a minha irmã Eide, que foi doada já no hospital. Ela já saiu, nasceu da minha mãe e já foi para um outro lar. Né? Então a gente não construiu, não criou esse amor de viver o dia a dia junto, como eu costumo dizer assim. A gente não dormia no mesmo colchão, né? E urinava um no outro na noite. Minha avó trocava o lençol, colocava plástico e colocava a gente de novo para dormir. Né? Então a gente não teve essa coisa, essa criação. Mas falo com a minha irmã, tenho amor por ela, ela me responde, eu a respondo. Da mesma forma como aconteceu com a minha mãe. Essa distância e essa falta de construção do amor de mãe e filho que essa proximidade exige, não consegui criar com a minha mãe. Contudo, ela é um membro da minha família, minha mãe, nasci dela, a amo como ser humano, mas agora eu estou começando, até a partir de ontem, senti isso ontem, eu comecei a amar mais a minha mãe enquanto mãe e filho. Sim, meu irmão. Porque a situação que ela se encontra hoje, e toda a nossa história, é quando eu lembro lá e falo assim, onde que eu errei? Qual erro que eu cometi? E aí eu paro para pensar e vejo minha mãe como um universo. Que erro que minha mãe cometeu para eu sentir isso por ela? Para eu ter essa distância por ela. E ontem isso já ajudou a gente se aproximar mais. Eu nunca fiquei tanto tempo segurando a mão da minha mãe, cara. Como ontem, 1 hora de visita na UTI. Sim, muito foda. E tendo que revezar a mão, porque ela tinha que se virar de dor nas costas, eu virava pro outro lado e pegava na mão dela novamente. E olhando para aquela figura, consegui beijar minha mãe e ter o sentimento que eu tinha pela minha avó. Sim, mano. Porque é uma extensão, essa né? proximidade começou a criar esse laço que nunca a gente criou em 51 anos. Ou tava preparado e programado pra acontecer agora. Né? Pra acontecer agora. Mas por que te emociona falar disso, mano? Me emociona porque eu amo minha mãe. Sim, mano. E não sabia disso. Tava guardadinho aí, né? Só esperando. Entendeu? Porque eu acho que vai ser pouco tempo pra gente construir isso, mas vai ser construído. Porque ela não tem culpa. Sim. E da mesma forma como as pessoas falam, pô, você falou assim, eu não tenho culpa. Foi o destino para essas coisas que aconteceram entre eu e ela. Então, eu vou... Não é que eu vou fazer isso, está acontecendo em mim e nela. Sim. Ela, quando me viu, a primeira reação dela foi chorar. Exato. A gente não teve uma fala. A fala foi essa, né? Foi isso. As lágrimas falaram por nós. Muito mais. Falaram de anos, né? Entende? Eu só tive o desejo de colocar a mão sobre ela e orar. Porque a gente não tem força nenhuma nessa hora, é só Deus. Não tem. Entende? Então eu já vinha sofrendo esse impacto E eu sempre tenho notícia da minha mãe pela minha esposa. Minha esposa monitora tudo, porque a minha vida, né? Vida profissional, sabe como é. A gente não tem tempo, mas eu ligo e falo, como é que tá minha mãe? Falou com a minha irmã hoje. E ela vem, obrigado, ela vem me trazendo essas informações, né? Como é que tá minha mãe? Então, mas há um momento que assim, não é mais a minha esposa o filtro para me trazer informação, eu preciso de ir lá ver. Exato. E fui lá ontem ver. E tem tudo a ver isso que o Ju falou. Quanto tempo você não diz que ama alguém, abraça alguém? E esse alguém ontem era minha mãe. Pegar na mão da minha mãe, vê-la, né? E trazer as informações para os meus irmãos de como ela está, entender do médico o que aconteceu e pedir a Deus, né? Que ela se recupere e respeitar a vontade de Deus, né? Mas o importante é que, acho que para mim e para ela, ontem foi um momento único nosso. E a gente precisava disso. Quem sabe, né, a gente se liberta disso, né? Se liberta. De repente tem o Ho'oponopono que você pode utilizar, mas eu quero te dar só uma dica em relação a isso, meu irmão. Você disse que, de repente, você não vai ter mais tempo para preencher, assim que eu entendi, para preencher essa lacuna. Mas eu acho que essa lacuna não precisa ser preenchida, cara. Ela tá sendo preenchida dessa forma, né?
Não vejo como uma finalização, porque como você disse, eu não sou Deus, não sei o que pode acontecer. De repente ela melhora, né? Mas o que você puder fazer para ter memórias com ela, nem que seja dessa forma emocionante, tá dentro do que ele disse. Né? Por isso que eu digo, todo mundo tem um pouquinho de médico e louco, todo mundo tem um pouco, todo mundo tem um pouco de psicólogo. Né? Todo mundo consegue dar uma... Pode com uma palavra foder a cabeça do outro, pode também dar um conforto, um acalanto. Sinto isso porque eu falo com muitas pessoas e pessoas me têm como referência. Eu tenho sempre mensagens aqui para responder de pessoas que vão me dar um conselho, me ajuda, isso, enfim, Exato, só você é infinito. isso, cara. Né? Involuntariamente, né? Por força do destino. Mas, enfim. Obrigado, vamos embora. São tantas emoções. Vamos pro próximo. Solta meu diretor. Do nada, vira e mexe, eu falo, puta, eu vou subir lá no meu pai. Olha lá, tá do lado. Mano, eu vou lá só tomar um café, mano, com o meu pai, mano. Porque eu entro na casa do meu pai, vou direto na garrafa de café. Aí entro, benção, pai, e tal, pego o cafezinho e sento. Aí, não, filho, deixa eu fazer um café, isso aí de manhã. Esse de manhã. Isso aí de manhã, deixa eu fazer um café fresco pra você aí, filho, e tal, não sei o quê. gostoso esperar esse Aí tempo, você fica né? lá, aí, pô, Toma esse café. fica ali, troca uma ideia. E aí, filho, como é que você foi seus dias? E aí, pai, como é que tá? E aí, mãe, e tal, não sei o quê. né? A gente hoje, esse exato momento, a gente tá vivendo um momento novo na nossa família, porque eu perdi a minha sobrinha de 9 anos. Né? Eu perdi minha sobrinha de 9 anos. Perdi um primo meu agora, recente, o Flavinho, lá de Diadema também. Puto, um cara nota 1000 pela essa saúde pública que é, ela é, enfim, que aí os políticos tinham que olhar pra isso, cara. Pra isso e educação. Isso e educação. Isso tinha que ser prioridade, mano. Porque tem muita gente carente que morre por causa da saúde pública. São 3 temas que ele abordou ali, né? Mas um dos temas eu acho que dentro da ideia da energia, né? Do sentimento que tá aqui, é esse, cara. Minha mãe sempre falava isso. Minha mãe não tinha o ensino primário, mas ela tinha uma sabedoria e ela já tinha um quê de psicóloga, porque todo mundo ia em casa trocar uma ideia com ela e saía aliviado, né? Então valorize enquanto você tem. Ah, mas tá na UTI, tá... Valorize enquanto tá aqui. Minha mãe me deu um patuá quando eu tinha 13 anos, tá no meu bolso até hoje, cara. Ela mandou vir da Bahia. Então, outro dia, pensando nela, chorando e tal, eu não sinto a falta, eu não queria que ela tivesse aqui. Como você disse, a gente não controla. Mas basta eu fechar o olho pra eu lembrar dela. Ela era muito tensa, então eu pegava a mão dela e ela apertava. Eu falava, mãe, você tá apertando a minha mão. Ela falou, Du, eu nem percebo. Porque ela era muito tensa. Ela carregava o peso do mundo nas costas. Só que era uma pessoa fora do comum. Então, o que eu tava falando pra esse meu amigo, o Rafa, que perdeu a esposa, né? Agora faz 16 dias. E eu falei, cara, você não achar que ela deveria estar aqui, é você controlar uma coisa que tá fora do controle, né? Eu costumo dizer, até um cliente meu, fiquei lisonjeado de ouvir isso dele ontem. Ele falou assim, cara, eu vou tatuar aqui no meu peito 50%. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você me disse uma vez que a gente só escolhe 50%. 50% é a vida. Você não escolheu que a sua mãe estivesse lá, tá ligado? E pra você ter esse reencontro com ela agora. Mas você tem 50% de escolha. Que reflexão. De voltar lá, de pegar na mão. Não precisa de ideia. Uma lágrima fala muito mais. Não é à toa que o poeta Brau, né? Fala da lágrima. Da força da lágrima, do peso da lágrima. Entende? Isso é poesia, irmão. E a vida é poesia. Eu vejo por esse lado, me arrepia porque é verdade pra mim. Né? Se a gente consegue entender essa poesia da vida, você vive tranquilo. Você não vai ficar focando em coisas que você vai ganhar hoje, amanhã você vai estar focando em outras coisas. Né? É o que alguém falou aí também, agora há pouco. Valoriza o que você tem, cara. Quando eu tô tomando meu banho pra vir pra cá, pedir pra minha preta, passa uma roupa pra mim. Eu valorizo, porque é aquilo que eu tenho naquele momento. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu não sei se a gente tá no destino de viver o que o Rafa tá vivendo, cara. De perder alguém que a gente ama profundamente. Sabe? A gente procura uma rota de colisão muito fácil, né? Sem necessidade, né? E às vezes a gente tá olhando pra uma coisa que não tem nada a ver. O negócio tá vindo na nossa direção, mas não é pra gente colidir. A gente que quer colidir, né? Exatamente. Quando você tava lá guardado, né? Eu vi uma frase do Mano Flair agora, um cantor de rap, que ele fala que tem muita gente que tá no mundão e tá preso, e tem muita gente que tá preso, guardado, mas tá livre. Tá livre. Somente tava livre naquele momento, Ângelo. Exatamente. Tá ligado? O seu corpo tava preso. O Dexter também fala isso, que é um parceiro que eu vejo que vocês são sintonia. Não, meu irmão. Tá ligado? Então, mano, por isso que as palavras que alimentam. Uma pessoa que tem um vocabulário de 100 palavras não vai entender quase nada, irmão. Agora, se tiver um vocabulário de 1000 palavras, já muda. De 10.000 já é outra coisa. Você consegue escrever um livro. Tá ligado? Você tem Então é recurso. assim que eu penso, mano. Valorize enquanto tem.
Sensacional. Bora, meu diretor. Coisa linda. Bora. Mais um casal que se separou, qual o impacto que causa e o que você faz para não impactar na Maju essa questão de o papai não dormir mais com a mamãe, não tá mais no mesmo lar e se veem de maneira separada, até porque isso também vai servir de experiência, porque a minha filha também não está mais com o seu esposo, e são 2 netinhas, então eu acredito que seja trabalho dobrado, então isso vai me ajudar muito e vai ajudar muita gente que está passando por uma situação como essa. Como lidar com isso? Lidar com a separação e ter no meio dessa separação esses bebezinhos que são incríveis. Em primeiro lugar, a gente tem que... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu imagino que devem ter pessoas que estudaram só sobre isso, que podem dizer melhor do que eu, mas eu vou falar Cientistas nisso, né? Exato, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu não acho que é possível uma separação entre pais e filhos que não acarrete nada na criança. Por mais que você faça isso da forma mais amigável, mais ética, mais empática possível, alguma coisa vai afetar. Não tem como. Não é psicóloga, mas é, né? Mas é. Porque deu uma ideia foda. É mãe. É mãe, sensível, né? Eu acho que é isso também. E outra, a gente tem que parar com essa ideia de achar que os nossos filhos não podem sofrer, cara. Se você não tivesse sofrido lá, você não ia ser esse cara. Tem que sofrer. O sofrimento vai te construir. Que nem eu falei pros manos lá no enterro da nossa parceira lá. Falei, mano, aqui você aprende muito mais do que numa festa, numa palestra. Aqui você tá aprendendo que você acaba, caralho. Que você morre. Eu sempre tive essa ideia de que você aprende mais na dor do que no... É esse o motivo. Alegria. O que ela falou é fenomenal. E a forma que ela compõe ali é fenomenal também. Porque eles conversam. O cara dorme lá, na casa dela. É isso. O filho não entende que eles são inimigos. Embora isso seja difícil também para um casal, dependendo da relação ali. Saca? Mas dá para amenizar e amenizando também tá bom. Porque hoje em dia, se a criança tem um amigo que tem pais separados, elas vão entender também. Entendi. Saca? Então eu acho que a ideia é a adaptação e você conhecer o seu filho, né? E você ter uma boa relação, mesmo que minimamente, com o ex. Porque é uma relação para a vida inteira. Porque num dado momento para a mulher, a partir do momento que ela se separa, né, e ela fica com os filhos, e a pessoa, né, na figura do ex-marido, do ex-esposo, ele tem que vir até a residência em razão dos filhos, para essa mulher é como se fosse um inimigo, vamos dizer assim, não um inimigo, mas é um estranho em casa. E sendo um estranho em casa, por mais que você tenha tido intimidade, tenha tido até filhos com a pessoa, naquele momento você não tem mais a sua liberdade, não tem mais a invasão da sua privacidade. E como se explica isso? Como lidar com isso? Eu vejo por esse lado, né? De repente algumas mães têm raiva dos ex. Ela se separou hoje, amanhã já é um corpo estranho. Exato. Entrando dentro de casa. Mas dividir, que é o que ela fala muito bem ali, dividir a relação. A minha relação com meu filho é de amor. Então, se eu amo meu filho, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né? Que eles fazem muito bem. Então, se para facilitar a nossa vida ele precisar dormir aqui, tudo bem, né? Só que o feminicídio mora nos homens, né, mano? Tem muito mais homem que mata as mulheres porque não aceita que ela esteja com outro cara. Porque fala, não, aqui eu ajudei a construir. Existe um machismo estrutural, né? Assim como o racismo que a gente nem entrou. De repente, para uma outra fala, mas o machismo estrutural, ele faz com que as mulheres sofram mais, porque a mulher por si só já sofre mais. Talvez você entenda isso como um risco para a mulher? Na relação dela especificamente, não, porque eles têm uma relação bacana. Mas dependendo da relação, pode ser um risco, sim. Saca? Da mulher colocar o cara dentro da casa dela. Aí não é a questão de você abrir mão do amor que você tem pelo filho, na verdade é um estilo de sobrevivência e proteção. De ambos, tanto dela quanto do filho. Exatamente. Então, para os pais que conseguem fazer dessa forma, é mágico. É mágico. Agora, por isso é importante a realidade... por isso é importante construir isso lá fora para depois entrar dentro de casa e ofertar isso pro filho. Eu acho que é muito uma questão de como você aprendeu na sua vida. Saca? No berço de cada um. Exato, porque até pouco tempo atrás, e até uma citação que eu faço, não vou lembrar qual, educar era bater. Né? Tem muita gente que fala com orgulho, não, meu pai me batia, mas eu entendia que era... O Ju falou muito sobre isso. Exato. Falou muito sobre isso. Não, meu pai me batia, mas era isso. Era o senso comum da época. Hoje em dia já fica estranho. Se alguém chegar na roda e falar, espanquei meu filho pra ele aprender. Todo mundo olha e fala, pô, nenhum outro recurso? Deu certo? A fala. Né? Você é o adulto. Né? É o que eu costumo dizer. Seu filho de, 5 anos fez errado. Primeiro que pra olhar pra você, ele precisa olhar pra cima, mano. Já mostra a superioridade. Então, desce no mesmo nível, ajoelha. Fala com ele. Fala com carinho. Né?
Se a criança não tiver ali nenhum problema emocional, nenhum transtorno, fala com carinho, ele vai entender. Ele vai entender mais do que um grito. Uma criança que cresce com grito, o que ela vai fazer se é o repertório dela quando ela crescer? Ela vai gritar com o filho também. Então, é extremamente complicado e complexa essa relação de separação, né? Mas o exemplo que ela deu, por isso que eu falei que ela é psicóloga também, o exemplo que ela deu ali foi fenomenal. Se conseguir fazer dessa forma, vai ser bom para todo mundo. Eu sempre fui muito do diálogo, Edu, mas o meu tom de voz, ele é muito forte, talvez a pessoa ele é grosso, né, mano? entenda como um grito, entenda como alguma coisa. Eu falo isso porque eu tenho uma filha, né, inclusive a nossa produtora aqui, e eu tenho uma relação com ela muito forte. Ela assim fala, não, por que você está gritando? Eu falo, não estou gritando. Meu tom de voz é esse, eu quero que você entenda. Como é isso? Então, aí... Como que é isso? Diz isso, é um cientista para ajudar a gente. Então, assim, quando você tá numa balada, o som tá muito alto. Tem como você abaixar esse som? Tá ligado? Existe uma pessoa te sinalizando, mano. Tem como? Se você acreditar que esse é o seu tom, você vai falar no seu tom. Mas a questão é como esse tom vai recuar lá. Entende? Porque, vamos supor que sua filha fosse uma criança, você tem 2 filhas lindas lá. Você fala do mesmo jeito. Quando elas crescerem, e aí o Freud já vem nessa ideia pesada, elas terão uma tendência, não é uma regra, de procurar pessoas, homens, que tenham o seu tom. Só que no seu tom, na sua cabeça, não é de agressividade e nem de avançar. Só que o tom da pessoa que ela vai encontrar inconscientemente, futuramente, você não sabe. Saca? Então é muito mais fácil, de repente, você falar, pô, então, peraí, mano, meu tom tá muito alto, não custa nada eu dar uma baixadinha aqui, tá ligado? Porque aí a relação muda, né? E sem falar como que vai ser gravado. De que forma que elas vão gravar isso? É a construção. É a construção, né? Então, se a pessoa vive num ambiente saudável, ô Ângelo, a probabilidade dela crescer e dar errado é muito pequena, cara. A não ser que seja uma coisa de destino mesmo, de desvio, não sei. É o que eu procuro promover na minha casa, um ambiente amistoso, saudável, porque isso é bom pra gente produzir mais e melhor quando a gente vai trabalhar, pra gente ter o desejo de voltar pra casa. Exato. Às vezes as pessoas dizem, pô, eu não gosto muito de viajar, porque eu me sinto muito bem na minha casa. Sim. Eu não gosto muito de ir na casa dos outros, eu sou um bom anfitrião, acho que gosto de receber as pessoas na minha casa. Justamente por isso, porque eu criei um ambiente que eu acredito que é o melhor ambiente para mim, e eu gosto de ofertar isso para as pessoas. Sim, sim, e receber, né? E receber as pessoas. Receber, e se for filosofar, a nossa primeira casa é o útero, né, cara? Que constrói nosso cabelo, nosso coração. Eu costumo dizer que o útero da mulher é uma impressora 3D que coloca a alma ainda, né? Como a cereja do bolo. Então, embora com toda a dificuldade que minha mãe teve do abandono do meu pai, eu fui bem construído. E se não fosse os seus tropeços, você não ia ser essa pessoa, cara. Eu acho que, né, o que não mata fortalece, como diria o Nietzsche. Você vai ter que sofrer. Por isso que eu acho que não tem que criar uma criança num ambiente onde ela não sofra. Tem que sofrer um pouco, porque o mundo vai fazer ela sofrer. Saca? Não que você, então vou chegar na minha casa e vou bater nas minhas filhas. Não. Mas o que ela interpretar de sofrimento, se ela verbalizar, ela pode verbalizar através de palavras ou através de comportamento. Você precisa estar atento para olhar e falar, não, peraí, por que está acontecendo isso? Né? Porque por isso que eu não gosto de atender criança, porque o problema das crianças está na família, irmão. Se não for alguma coisa genético, emocional, traumático, tá lá. Você prefere na família, porque senão é enxugar gelo, né? Não, porque aí você atende 3. 3. Você atende a criança, o pai e a mãe. Né? Você atende se for separado, pior. Porque eles não vão juntos na terapia. Eu vou conceituar o que você está me falando aqui. O avião, quando dá qualquer problema, a instrução é que primeiro coloca a máscara em você e depois na criança. Exato. Tem pessoas que... Porque se você desmaia, como você vai Tem colocar? pessoa carente de informação fala assim, poxa, mas caramba, primeiro as crianças. Não, se você colocar a máscara na criança, ela não vai conseguir te acudir se você apagar. Exato. Mas você vai saber, porque ela não está preparada ainda para socorrer, né, para salvar. Sem dúvida. Edu, a parte pior aqui, né? Isso não existe, né? O pior e único é quando acaba. Cara, assim, sensacional. Eu gostaria que você, Edu, dentro da sua expertise, da sua profissão, da pessoa que você é, humana que é, de tudo que viveu, queria que você deixasse uma mensagem para o público que você escolher aqui, coletivamente, ou para o jovem, ou para mãe e pai, que você deixasse uma mensagem aí
do fundo do seu coração, que você acha útil e necessário para esse momento que a gente está vivendo no nosso país? Esses dias eu estava assistindo um filme e era até o Denzel Washington. Ele falava que a violência é uma linguagem universal, né? No filme Gladiador 2. E eu falo que é o amor, cara. O amor é uma linguagem universal, né? Então, se você leva amor, independente de tropeço, somos seres humanos, vamos errar, mas se você levar amor, o amor faz crescer, né? O amor floresce. Então, o que eu falo para os pais, para as mães, para os filhos, estudar não é você fazer uma faculdade, é você gostar de conhecer, né? A palavra filosofia significa amor ao conhecimento, né? E não precisa só ser conhecimento de livros. Pode ser um conhecimento espiritual, quântico, físico, químico, né? Você estava falando da ayahuasca, um conhecimento... Você pulou 10 anos de terapia com um chá, cara, que veio da terra, né? O que nos mostra é que a terra está viva, né? Tem um outro livro que eu quero citar aqui também, que é A Erva do Diabo, um livro de um antropólogo chamado Carlos Castaneda, que ele conviveu com um indígena, com um pajé, e esse pajé passou 5 anos de conhecimento para ele, né? Então, quando eu falo desse livro, mas a erva do diabo é a maconha. Não tem nada a ver com isso, irmão. Existem outras ervas que faz você encontrar Deus dentro de você, né? Por isso que eu gosto do Ho'oponopono também, né? Porque Deus está dentro, não existe nada fora. Se existe uma mente buzinando na sua cabeça, negativa ou positivamente, está dentro de você. Nós somos um submarino, como você usou o exemplo do avião. Somos um avião que só você vai pilotar, né? Eu posso, através das minhas palavras, né, conversar com você, trocar contigo, mas é só você que vai morar aí. Então, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Esse mantra. Que faz você arrumar coisas de lá de trás e de lá da frente. Aqui, porque a mente não tem temporalidade, não tem tempo e espaço. É isso, negão. Prazer te conhecer mais uma vez. Caramba. Du, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto sempre. Conta comigo. Obrigado. Tamo junto. Vamos construir cada vez mais agora. Sempre. Vamos construir, só me chamar que eu venho. Vamos construir cada vez mais com as próximas entrevistas. Demorou. Vai ser difícil eu escutar a minha, né? Pra fazer as citações. A gente sempre se olha e se autoanalisa, né? Com certeza. A gente constrói, acho que a gente constrói o mundo a partir da gente, né? É todo dia. É fundamental. Mas, pessoal, curtam, compartilhem, comentem, toquem o sininho, faça tudo o que você quiser, mas leve essa mensagem bem longe. Nos ajude, ou ajude-nos a mudarmos de forma positiva a vida das pessoas através de pais e filhos. Mais uma vez. Tamo junto. Gratidão. Obrigado pela sua presença. Tamo junto. Tamo junto.